ao termos o privilégio de estudarmos juntos mais uma lição da série O Grande Conflito, nessa semana nós aprendemos que, após o desapontamento de 1844, ao se debruçarem sobre o estudo das Escrituras e suas profecias, os primeiros adventistas compreenderam que, primeiro, a purificação do santuário, ao final dos 2.300 anos da profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, significava o início do juízo investigativo no céu, que antecede a segunda vinda de Jesus a essa terra. Em segundo lugar, eles compreenderam que o juízo investigativo no céu é obra de Cristo como juiz no santuário celestial em favor dos santos, no qual ele reivindica o seu caráter e reivindica os seus filhos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, como pertencentes ao seu reino. Em terceiro lugar, quando compreenderam que o santuário no deserto, em Israel, era um tipo, um símbolo do santuário celestial, do qual Cristo é o verdadeiro arquiteto e construtor, é um símbolo da obra de Cristo como nosso Salvador. Eles entenderam o texto do qual João, em Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. João viu isto nos eventos finais da história ao ter a revelação do Apocalipse. No santuário terrestre havia o primeiro compartimento, o santo, e o segundo compartimento, o Santíssimo. No lugar santíssimo, o segundo compartimento, encontrava-se a Arca da Aliança, e dentro dela as duas tábuas da lei de Deus, representando o caráter de Deus, o seu governo, o fundamento do seu reino, a sua norma de juízo, a sua vontade moral para a vida dos seus filhos. Em quarto lugar, eles compreenderam que, ao Apocalipse apresentar a Arca da Aliança no Santuário Celestial, eles deveriam ser levados a crer no caráter imutável e sagrado da lei de Deus. Porque ali está, na Arca da Aliança do céu, o original. A lei dada ao homem no Sinai era apenas uma cópia. Eles compreenderam também o significado da lei de Deus presente no lugar santíssimo do santuário celestial. Porque se a lei de Deus, no final da história, no Apocalipse, se encontra vista no santuário celestial, isso significa que ela não foi abolida. Aliás, os adventistas do sétimo dia seguem os passos dos primeiros reformadores protestantes, que defendiam a santidade da lei de Deus. Por exemplo, John Wesley, fundador do metodismo, defendia que as leis cerimoniais relativas ao santuário de Israel não eram mais necessárias, porque Cristo as cumprira, pois elas representavam a sua obra salvadora. Mas John Wesley, no seu livro O Sermão do Monte, a página 128, ele escreve o seguinte: mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era o objetivo da sua vinda revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Amigos, visto que a lei de Deus é a transcrição do seu caráter, o fundamento do seu trono, a base moral da vida para a humanidade, Satanás odiou e odeia a lei de Deus. E através de todo o grande conflito, ele tem empreendido uma verdadeira guerra contra a lei de Deus. A quinta compreensão que os primeiros adventistas tiveram é que, ao aceitarem a verdade sobre a existência do santuário celestial no céu, isso envolve o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, que determina a observância do sábado. Eles aprenderam, inclusive, em Apocalipse 14, que a mensagem final de Deus no grande conflito, antes de retornar a essa terra, a tríplice mensagem angélica, é um chamado à adoração do Criador. Aliás, o quarto mandamento da lei de Deus
O sábado, ele identifica a Deus como Criador, o fundamento de toda adoração a Ele. O sábado é apresentado como um tempo especial para a comunhão com Deus. E ele foi estabelecido lá na criação, no Jardim do Éden, antes que houvesse pecado no mundo. O sábado é anterior ao pecado. Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. O sábado nos lembra a nossa origem e aponta para o nosso destino. Nós viemos do Éden e aguardamos um novo Éden, novos céus e nova terra. É por isso que Paulo, em Hebreus, no Novo Testamento, ele apresenta o sábado como um símbolo do descanso em Deus. Um símbolo do Deus de amor que nos criou e que não nos abandonou quando nós nos afastamos dele. Ele é não apenas o nosso Criador, mas é também o nosso Redentor. O sábado no Novo Testamento é um símbolo da nossa lealdade para com o Criador. Um símbolo de descanso em Cristo, não de salvação pelas obras. É um símbolo de segurança, não de condenação. É um símbolo da graça, não do legalismo. É um símbolo da dependência de Deus para a nossa salvação. Não somos salvos por nós mesmos, mas por Cristo. Assim, o descanso sabático é um descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu, voltará para nos buscar e restaurará todas as coisas. Quando nós adoramos a Cristo no sábado, nós abrimos o nosso coração para receber a bênção especial que Deus colocou nesse dia e nenhum outro dia. Por isso Satanás odeia o sábado, porque ele relembra a obra criadora de Deus. E é por isso que o Apocalipse diz que, observando o sábado, será relevante nos últimos dias a história desse mundo do grande conflito. Aliás, no livro de Apocalipse, a adoração é o tema-chave no final do grande conflito. O grande conflito se iniciou no céu, quando Lúcifer, um anjo de luz, desejou a adoração que pertencia somente ao Criador. E nós lemos que ele dizia, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante aos Altíssimo. Ele desejou estabelecer o seu trono para a adoração. Assim é que nas profecias de Daniel e Apocalipse, nós vemos dois poderes sendo levantados pelo inimigo de Deus para tentar impedir a humanidade de adorar o Criador. Por exemplo, o chifre pequeno que nós encontramos em Daniel, que é a mesma besta que emerge do mar em Apocalipse, dominou 1260 anos. E diz a Bíblia, cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso fez o poder papal. O mandamento que tem que ver com o tempo, com a lei de Deus, é o quarto mandamento, o sábado. E o poder papal buscou mudar o dia da adoração do sábado para o domingo. No Apocalipse, a segunda besta, um poder que emerge da terra, pelas suas características pode ser interpretado como os Estados Unidos, que através do protestantismo apostatado promoverá uma imagem à primeira besta. Se unirá à primeira besta, concedendo-lhe todo o poder, para que todos recebam a marca da besta, o símbolo da sua autoridade para a adoração. Assim é que o foco do grande conflito, no final, será a verdadeira adoração a Deus. A luta entre a verdadeira e a falsa adoração. O sábado representando a verdadeira adoração a Deus. O domingo representando os seguidores dos poderes dessa terra, seguindo o inimigo de Deus. Cada pessoa decidirá qual será a sua lealdade, a Jesus ou a Satanás. No Apocalipse, nós encontramos três grandes mensagens. A primeira delas é um apelo do céu para a suprema lealdade e adoração ao Criador. Ele está efetuando um juízo retornar a essa terra. A escolha dos fiéis filhos de Deus nos últimos dias será manifesta na observância do dia que ele abençoou, que ele santificou. A segunda mensagem que encontramos em Apocalipse 14 é da queda do mundo político e religioso. E o Apocalipse diz que chegará um momento em que os poderes dessa terra se reunirão para imporem a guarda do domingo, como um símbolo especial de um falso reavivamento religioso. Até aqui, durante séculos,
Muitos cristãos sinceros, ao observarem o domingo, eles imaginam estar seguindo o sábado bíblico. Porém, conforme o Apocalipse, quando essas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 forem alcançarem a todos, quando decretos forem aprovados impondo a guarda do domingo, muitas pessoas sinceras reconhecerão o verdadeiro sábado, o 7º dia da semana, que aponta para a adoração ao Criador. E aí somente aqueles que rejeitarem o 4º mandamento da lei de Deus receberão a marca da besta, o falso sábado. A terceira mensagem que encontramos em Apocalipse 14 é que no final do grande conflito, o foco da adoração será a fidelidade a Cristo, a adoração a Deus. E como centro dessa adoração, desse conflito, estará a observância do sábado. A luta entre o selo de Deus e a marca da besta. Enfim, o Apocalipse nos mostra que Deus, nos últimos dias da história, terá um povo fiel e leal a Ele, que irá viver por meio da justiça de Cristo. E pela justiça de Cristo terão a fé de Jesus, o que os conduzirá na crise final a obedecer os mandamentos de Deus e lhes serem fiéis. Que você e eu possamos estar entre os fiéis, que aguardarão o breve retorno do Senhor Jesus nas nuvens dos céus, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus.